Olá, hoje nós vamos falar sobre HTTP e DNS. Esse foi o trabalho feito no IFPA Campus Barreiras. O seminário é apresentado por Elaine Laumi, Lucas Alves e Roosevelt Gabriel. Essa é a turma de informática na matéria de redes, com o professor Djalma, da turma 732 de 2021. E vamos começar com HTTP. Onde o HTTP é usado, no que me afeta como pessoa comum. O HTTP é utilizado basicamente em todo lugar. Utilizamos o HTTP quando fazemos uma pesquisa no navegador web, quando acessamos uma rede social, no aplicativo de celular, ou até mesmo quando acessamos uma câmera de segurança domiciliar à distância, e em muitos outros casos também. Conhecer o HTTP ajuda a entender diversos processos que acontecem no nosso dia a dia, como pessoas conectadas. Nessa apresentação, vamos abordar definições, usos, saber o que significam, erros que quase todo mundo já se deparou e ver também questões de segurança que podem ter um grande impacto na vida de todos, assim podendo se prevenir mais hoje em dia na internet. O que é HTTP? O HTTP é a base de toda troca de dados na web, e ele foi criado para a transmissão de arquivos de hipermídia, por exemplo, o HTML. E esses arquivos são divididos em pacotes e transferidos, e é fortemente baseado no modelo cliente-servidor. Ele é um protocolo da camada de aplicação frequentemente baseado em uma camada TCP/IP, mas que pode ser utilizado em qualquer camada de transporte confiável, ou seja, é um protocolo que não perde mensagens silenciosamente como o UDP. Para explicar isso melhor, existe um modelo OSI que é composto por 7 camadas, sendo que cada uma delas realiza determinadas funções. As camadas são física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. E vou estar explicando o que cada uma delas fazem e etc. A sétima camada, que é a aplicação, ela fornece um serviço de rede, que são protocolos que trabalham com os dados que os clientes estão usando, como por exemplo o HTTP, o 6, que seria a apresentação, que seria a conversão de dados de um formato para o outro, a quinta, que é a sessão, que é onde é estabelecida as conexões entre os dispositivos, a quarta seria o transporte, que é responsável pelas transmissões de dados através de conexões de redes. Essa camada coordena a quantidade de dados a enviar. A terceira, que é a rede, que trata de roteamento de dados, onde você vê cada dado que conclui o seu objeto final, para onde ela vai, etc. O destino que ela tem que chegar. O enlace, que é a segunda, que ela é frequentemente dividida em camadas, a camada MAC e a camada LLC. E a primeira, que é a física, que é a camada inferior, que é a parte elétrica, do modelo, é a camada que é estabelecida a conexão real entre os dois dispositivos. Arquitetura cliente-servidor. Como dissemos anteriormente, o HTTP é baseado no modelo cliente-servidor clássico. Neste modelo, temos dois lados. Um lado, que é o cliente, e o outro, que é o servidor. Ou seja, o cliente, que pede a requisição, e o servidor que entrega esse seu pedido. Sua carga de trabalho fica dividida entre dois lados. O servidor se encarrega de prever os serviços e o recurso, enquanto o cliente é responsável por requisitar tais serviços e recursos. Um servidor é uma máquina ou mais rodando um ou mais programas de servidor que compartilham recursos de processamento e memória com os clientes. Normalmente, quando são múltiplas máquinas, é utilizada uma técnica de balanceamento de carga para distribuir a carga do processamento entre as máquinas. Ou seja, é dividido para que as máquinas tenham um processamento mais rápido e com menos trabalho. Um cliente pode ser o navegador de internet ou outro programa ou até mesmo os servidores. Normalmente, essa comunicação entre cliente e servidor ocorre através de uma rede em máquinas diferentes utilizando algum protocolo, como HTTP no nosso caso, mas é possível que ambos estejam rodando na mesma máquina. Requisição e resposta. O padrão utilizado para que ambos se comuniquem é o de requisição e resposta. O cliente pede um serviço ou recurso e o servidor entrega algo, como já vimos. É isso que achamos de requisição e resposta. O cliente faz uma requisição, o servidor recebe e faz algo que responde esta requisição. O cliente não tem que saber o que acontece do lado do servidor, ele só precisa entender a resposta. O HTTP, sendo um protocolo de comunicação, cai com uma luva nesse processo, tornando possível que os dois lados consigam se entender e sigam as mesmas regras de comunicação. Quando faz essa requisição, ele bate em um roteador, que bate em outro e em outro até chegar no servidor. E esse percurso que ele faz essa requisição de passar de um roteador para um outro até o servidor é definido pelo protocolo IP. Esse protocolo IP é responsável pelas suas informações de sair do navegador/cliente até o servidor.
E o protocolo TCP, ele se preocupa de como essas informações vão ser enviadas até chegar lá. Essas informações são enviadas em pacotes e ele diz como esses pacotes são formados e garante que esses pacotes chegarão até você sem perder nenhuma informação, tudo completo e etc. Componentes de sistemas baseados em HTTP. É importante se atentar ao fato da comunicação entre o cliente e o servidor normalmente não é direta. É comum termos proxies e caches entre eles. Temos diversos computadores, modems, roteadores e entre outros aparelhos entre a máquina, onde saiu a requisição até a máquina que vai respondê-la. Então, quando um cliente faz uma requisição, ela não vai direto para o servidor. Ela passa por computadores, modems, roteadores, até percorrer todo esse caminho e chegar ao servidor, que é o que eu tinha explicado antes, e é basicamente isso. Graças à forma como os diversos protocolos de rede interagem, o desenvolvedor e o usuário não precisam pensar muito nisso. Características gerais do HTTP. Flexibilidade. O HTTP foi feito para buscar documentos de hipertexto, mas por ser tão bom, ele é utilizado para fazer outras coisas também, como trazer vídeos, imagens, JSON, publicar conteúdo de formulário em servidor e serve até como base para outros protocolos. Uma das suas características também é a sua extensibilidade, que o cabeçalho HTTP pode ser estendido desde que os dois lados, cliente e servidor, concordem com a nova semântica. Sua outra característica é o estado. O HTTP ele é stateless, não guarda estado. Isso quer dizer que cada requisição pode ser interpretada isoladamente. O servidor não guarda informação da troca da mensagem anterior. O cliente deve transferir as informações sobre o estado da sessão em cada request. Existem protocolos que guardam estado. Esses são chamados de Stateful Protocols. Um exemplo do Stateful Protocol é o FTP, que é utilizado para transferência de arquivos, onde o usuário também mantém diversas informações de sua conexão no servidor. O HTTP ele é stateless e ele existe em cima do TCP, que é stateful. O TCP, por sua vez, fica em cima do IP, que é stateless, e assim segue a linha. Montar um protocolo com diferentes políticas de estado do que estar abaixo dele é possível, como vimos no exemplo anterior, e tem também a sua simplicidade. O HTTP é bem simples, mas nas novas versões se tornou um pouco mais complexo. Comunicação HTTP. O fluxo de comunicação do HTTP é bem simples. Primeiramente, o cliente vai abrir uma conexão TCP com o servidor. O cliente então envia uma mensagem HTTP para o servidor. O servidor recebe essa mensagem, realiza alguma ação e retorna uma mensagem HTTP para o cliente. O cliente vai receber essa mensagem, ler e a conexão é então fechada ou reutilizada para mais trocas de mensagens. Conexão. O HTTP ele roda em cima do TCP na maior parte das implementações. O TCP é um protocolo de transporte baseado em conexões. Não é obrigatório que o protocolo de transporte seja baseado em conexões, só é necessário que haja confiabilidade. Mas como o TCP é o mais comum e ele é assim, a gente não tem muito o que discutir. Para que uma conexão TCP seja realizada, é necessário que haja um handshake, um aperto de mãos no português, que é o processo pelo qual duas ou mais máquinas afirmam que reconhecem umas às outras e estão prontas para iniciar a comunicação. Este aperto de mãos ele é um pouco demorado e o ideal seria evitar ele se não for extremamente necessário. Considerando esse fato, vamos ver como o HTTP trata ou tratava as conexões TCP. No HTTP 1.0, por padrão, a coisa era meio que bate e volta, era um Short-Lived Connection, ou conexões de curta duração. Rolava um aperto de mãos, abria uma conexão, fazia a requisição, pegava a resposta, fechava a conexão. É assim mesmo que fosse necessário utilizar aquela conexão novamente. Já no HTTP 1.1, pensaram um pouco mais nisso, e agora o padrão era uma conexão persistente. Quando a conexão era estabelecida, ela ficava aberta por algum período de tempo limitado, permitindo várias trocas de mensagens. Essa forma de lidar com conexões é mais eficiente, pois diminui a quantidade de apertos de mãos feito e há maior aproveitamento dessas conexões quentes. Mas nem tudo são flores, e essas conexões acabam por consumir mais recursos do servidor e abrem maior espaço para ataques DOS que sobrecarregam o servidor até o serviço cair. No HTTP 1.1 ainda existe mais uma estratégia de conexão, o HTTP Pipelining. Não vamos falar muito dele, pois, de acordo com o Mozilla, ele não é nem ativado por padrão nos navegadores modernos e já está sendo substituído por um algoritmo melhor que veremos quando falarmos sobre HTTP 2. Mas seu funcionamento consiste basicamente em fazer vários requests de uma vez e esperar as respostas. Já viemos falando de mensagens HTTP há um tempo nesse seminário, mas agora é hora de entrar em mais detalhes sobre o que são essas mensagens e como elas se parecem. Primeiro, temos que falar que essas mensagens mudam um pouco de uma versão do HTTP para outra. No HTTP 1.0 e 1.1, elas são em texto, então são facilmente legíveis. No HTTP 2, as mensagens já não são mais tão legíveis por ele ser um protocolo binário.
A estrutura base de uma mensagem HTTP é de cabeçalho e corpo. No cabeçalho temos metadados e no corpo temos o conteúdo em si. Temos também uma certa diferença entre o que existe na mensagem de requisição e o que existe na mensagem de resposta, mas toda mensagem HTTP tem, basicamente, uma linha inicial, um conjunto opcional de cabeçalho HTTP, uma linha em branco e um corpo. Vamos abordar o que vai em cada uma dessas partes para requisição e para respostas separadamente. Vamos começar com a estrutura da requisição HTTP. A linha inicial de uma requisição HTTP consiste basicamente em um método, um alvo e a versão do HTTP. O método HTTP ele é basicamente um verbo ou um nome. Os principais métodos HTTP que a gente tem são o GET, que solicita a representação de recurso e ele deve ser utilizado para retornar dados. O POST, que submete uma entidade a um recurso específico, normalmente modifica o estado do recurso e causa efeitos colaterais no servidor. Isso não é necessariamente algo ruim, pois cada método tem seu objetivo. E o POST normalmente é utilizado para criação de dados. O PUT, que altera um recurso específico por completo, modificando todas as representações atuais desse recurso. O DELETE, que o nome deixa bem claro que seu objetivo é deletar um recurso específico. O PATCH, que assim como o PUT, ele também tem a função de alterar um recurso específico, mas diferente do PUT, ele faz isso parcialmente e não por completo. O HEAD, que solicita a mesma resposta que o GET, mas sem o corpo da requisição. O CONNECT, que cria uma comunicação de via dupla com o recurso requisitado, podendo ser utilizado para criar um túnel e acessar websites que utilizam SSL ou TLS, do qual falaremos na parte de segurança. O Options, que também é bem relevante para a parte de segurança, e este método solicita opções de comunicação permitidas para uma URL ou servidor. E nós temos também o Trace, que vai e volta do cliente ao servidor, no que chamamos de mensagem de loopback, e é uma ótima ferramenta de debug. Alvo. Normalmente é um URL, um caminho absoluto, porta ou domínio. Esse atributo varia dependendo do método. Aí nós temos alguns exemplos de alvos para post, para get e options. Na linha inicial temos também a versão HTTP, que indica a versão no qual está o resto da mensagem, indica que é nessa versão que o cliente espera receber a resposta. Nós temos aí como opções o HTTP 1. Alguma coisa, 2. Alguma coisa e futuramente 3. Alguma coisa. Ainda nas requisições HTTP, nós temos também aí, como a segunda parte, um conjunto de cabeçalhos. Um cabeçalho HTTP serve basicamente para realizar uma troca de informações adicionais, tanto na requisição quanto na resposta. Nós podemos classificar esses cabeçalhos de diversas formas, mas para facilitar, nós utilizaremos a classificação de acordo com seu contexto. Nessa classificação, nós temos 4 tipos de cabeçalho. Os cabeçalhos gerais, ou genéricos, que são utilizados tanto nas requisições quanto nas respostas, mas não tem nada a ver com o que é transmitido no corpo da mensagem. Os cabeçalhos de entidade, que contêm informações sobre o conteúdo da mensagem, ou seja, o que está no corpo da mensagem. Os cabeçalhos de solicitação, que contêm informações adicionais sobre o recurso que queremos obter e sobre o cliente que está fazendo a requisição. E cabeçalhos de resposta, que contém mais informações sobre o servidor, sobre a solicitação recebida, sobre a sua localização e etc. Todos eles têm uma estrutura de nome do cabeçalho, 2 pontos, valor do cabeçalho, tudo numa única linha. No caso das mensagens de requisição, nós temos todos os tipos de cabeçalho, com exceção do de resposta. Agora nós vamos ver alguns exemplos de cabeçalhos para cada categoria. Um bom exemplo de cabeçalho geral é o connection, que é muito relevante, pois é ele que define o tipo de conexão que será realizada. No caso de uma conexão de curta duração, esse cabeçalho vai ser visto como connection close. Numa conexão persistente, ele é visto como connection keep alive, e normalmente em conexões persistentes nós temos juntamente com connection keep alive o cabeçalho keep alive, que recebe 2 parâmetros, o timeout e o max, que delimitam o quanto tempo uma conexão pode ficar aberta se ela estiver sem uso e quantas requisições podem ser feitas enquanto ela estiver aberta. O cabeçalho Keep Alive não é mais aceito no HTTP2, mas o cabeçalho Connection com o valor de Keep Alive segue firme. Nós temos aí um exemplo realista dos cabeçalhos citados: o Connection como Close, o Connection como Keep Alive e o Keep Alive com Timeout 3 e max como 500. Também temos alguns bons exemplos quando se trata de cabeçalhos de requisição, como por exemplo o cookie, que contém um cookie HTTP. Nós vamos falar deles mais em breve, mas por agora dá para saber um pouco sobre a estrutura dele. Consiste basicamente da palavra cookie, 2 pontos, o nome do cookie, o igual e o valor do cookie. E você pode declarar vários desses colocando um ponto e vírgula na frente. Nós temos aí um exemplo realista de um cookie. Além do cookie, nós temos o User Agent, que contém informações sobre o cliente, normalmente o nome do navegador, o sistema operacional, a versão do aplicativo cliente, detalhes da plataforma e etc. Na tela vocês veem um exemplo de User Agent no Firefox e no Brave, e é bom ressaltar que nem todos os cabeçalhos exibidos em uma requisição são cabeçalhos de requisição. Nós também temos os cabeçalhos de entidade, que como já dissemos, estão relacionados ao conteúdo da mensagem, e aqui vão alguns exemplos. Temos o Content Length, que diz o tamanho do conteúdo em bytes. Nós temos o Content Language, que diz em que linguagem o conteúdo da mensagem está.
o Content Encoding, que diz com qual algoritmo de compressão o conteúdo foi comprimido, e nós temos também o Content Type, que é utilizado para indicar o tipo de arquivo do recurso. Esse, na verdade, é um Representation Header, mas decidimos falar dele aqui também. Nas requisições, nós temos também aquela linha em branco, que é literalmente uma linha em branco, que serve para separar o cabeçalho do corpo, e falando em corpo, nós temos também o corpo. Nem toda requisição tem um, na verdade. Requisições que têm o objetivo de pegar um conteúdo normalmente não tem nenhum, mas requisições como post, por exemplo, costumam ter. Nós temos aí um exemplo de mensagem de requisição HTTP. Essa linha amarela é a linha inicial, essas linhas azuis são os cabeçalhos, o azul mais claro são os cabeçalhos de requisição, o azul médio ali seria o cabeçalho geral, e o azul um pouco mais escuro seriam os cabeçalhos de entidade. A linha em branco, como vocês podem ver, ela não tem nada, é só uma linha em branco, e no corpo nós temos o restante dos dados. Agora nós vamos ver a estrutura de uma resposta HTTP. Na linha inicial de uma resposta HTTP, nós temos o que é chamado de linha de status. Nessa linha nós temos informações sobre a versão HTTP e um texto complementar ao código de status. Agora nós vamos falando um pouco mais sobre os códigos de status do HTTP. Esses podem te ajudar a identificar o problema no seu servidor ou simplesmente te ajudar a resolver algum problema que aconteça enquanto você navega na internet. Nós temos 5 tipos principais: os que começam com 1, que são informativos, indica que a requisição foi aceita, o processo está em andamento; os que começam com 2, que são de confirmação, que indicam que o processo foi concluído; os que começam com 3, que são de redirecionamento e indicam que algo mais precisa ser feito para completar a solicitação; os que começam com 4, que são erro do cliente, ou seja, a requisição não pôde ser concluída por conta de algum erro do cliente; os que começam com 5, que indicam erro no servidor, que o servidor falhou em concluir a solicitação; e os outros 2 dígitos são status mais específicos. Alguns desses status mais específicos a gente vai citar aqui, como por exemplo o 200 OK, que é um bom sinal, quer dizer que deu tudo certo; o 400 Bad Request, quer dizer que a solicitação não está adequada; e o 404 não encontrado, que todo mundo já viu em algum momento da vida e quer dizer que o recurso não foi encontrado. Pode acontecer por conta de um erro de digitação do usuário, quando ele está fazendo uma busca, ou quando ele está acessando um link diretamente, por exemplo. Os cabeçalhos HTTP de resposta são muito semelhantes de requisição. Nós temos cabeçalhos gerais, cabeçalhos de entidade, mas ao invés de cabeçalhos de requisição, nós temos os de resposta. Os cabeçalhos de resposta entregam informações sobre o servidor que não se encaixam na linha de status. Por exemplo, o setCookie. Então, você lembra daqueles cookies que estavam presentes no cabeçalho de resposta? Eles não foram para lá aleatoriamente. Esse cabeçalho serve para setar os cookies no cliente. Nós temos também o server, que indica o programa de servidor que respondeu a requisição. Essa informação às vezes é ofuscada por questões de segurança. Nós temos aí também o accept ranges, e ele pode estar setado como bytes ou como non. Esse cabeçalho é utilizado para indicar que o servidor suporta requisições parciais, e com esse cabeçalho configurado para bytes, seu navegador vai lhe permitir pausar downloads ou retomar caso aconteça algum erro. Assim como nas requisições, nas respostas nós também temos aquela linha em branco e também temos um corpo. Nem sempre existe um corpo na resposta, mas quando ele existe, a ideia é bem parecida com o que existe nas requisições. É um container de conteúdo, basicamente isso. Uma particularidade é termos corpos de recursos simples com tamanho desconhecido, codificados em pedacinhos. Esses corpos eles têm o cabeçalho Transfer Encoding como chunked. Tanto para as requisições quanto para as respostas, nós temos uma enorme quantidade de cabeçalhos de informações extras, mas infelizmente não dá para falar de todos nessa apresentação. Temos aí na tela um exemplo de resposta HTTP. Temos aí o código de status como 200 OK, quer dizer que deu tudo certo. Os cabeçalhos de resposta com o server, por exemplo, e o setCookie. E nós também temos os cabeçalhos que a gente já viu anteriormente, que são os gerais e o de entidade, indicando o tipo de conexão, o tipo de conteúdo e o tipo de compressão. Também o corpo com alguns dados. Versões HTTP. Até agora nós falamos principalmente da primeira versão, pois ela ainda é a mais utilizada, é bem legível e é bem compreensível também. O HTTP2 é a versão moderna. Ele traz muitas melhorias nas questões de velocidade e performance. É importante dizer que este é um protocolo binário. Cada requisição HTTP2 recebe um identificador único chamado String ID, e as requisições e respostas são quebradas em quadros, que são pedaços de dados binários. Os String ID indicam de que requisição ou resposta cada quadro faz parte. Nós temos aí na imagem os cabeçalhos do HTTP 1.1 sendo transformados em um quadro de cabeçalhos do HTTP2 e o corpo do HTTP 1.1 sendo transformado em um quadro de dados. No HTTP 2, nós temos também que a compressão das respostas é obrigatória.
Anteriormente, no HTTP 1.1, isso era apenas uma boa prática. Pioramos a leitura, mas só para humanos. No HTTP 1.1, os cabeçalhos, como já vimos, eram todos em texto puro. Isso torna a leitura mais fácil, mas perdemos performance. Em algumas áreas da TI, como na programação, a troca de performance por legibilidade pode ser benéfica, mas nesse caso a utilização de cabeçalhos na forma de binários comprimidos é mais eficiente. Podemos também reutilizar cabeçalhos. Então, se serão feitas 200 requisições e o cabeçalho muda pouco de uma para outra, teremos um grande aproveitamento. O HTTP 1.1 é sequencial. Quando falamos de comunicação HTTP, nós dissemos que não falaríamos do HTTP Pipeline por conta do HTTP 2 e pela falta de suporte também, claro. Isso porque o HTTP 2 tem o multiplexing. A palavra é estranha, mas o processo é simples. Nós podemos fazer múltiplas requisições e receber muitas respostas de forma assíncrona utilizando uma única conexão TCP. E esta é a função que está no coração do HTTP 2. No HTTP 2 nós também temos a priorização de requisições. Com esse recurso, o navegador pode escolher o que pedir primeiro. Por exemplo, pedir o HTML e o CSS primeiro para mostrar alguma coisa para o usuário e depois carregar o JavaScript ou imagens em alta definição. Também temos a possibilidade de empurrar conteúdo que sabemos que o cliente vai pedir por goela abaixo. Seria como responder uma pergunta antes mesmo de a pessoa sequer fazê-la. O HTTP 3 é mais uma promessa. O HTTP 2 ainda nem é totalmente suportado, mas o HTTP 3 já pode ser visto no horizonte. SSL e TLS. SSL é a sigla para Camada de Segurança de Socket. Sua primeira versão é de 1995 e foi feita pelo Netscape. O SSL se trata de um protocolo criptográfico e atualmente se encontra depreciado e vem sido substituído pelo TLS. TLS é uma sigla para Segurança da Camada de Transporte. TLS ele foi lançado em 1999 pelo IETF e é o mais utilizado hoje em dia. Enquanto o SSL tenta estabelecer uma conexão explícita com o servidor e o usuário de forma segura, que não funcionava tão bem, o TLS fornece uma comunicação segura entre cliente e servidor com conexões criptografadas implícitas. Seu objetivo é tornar a transmissão de dados sensíveis mais seguros. Recomendamos que você nunca coloque nenhum dado sensível em uma aplicação sem TLS, já que esses dados vão trafegar na forma de texto puro. O TLS anda de mãos dadas com o HTTP e juntos formam o famoso HTTPS. O SI é de seguro. Seu funcionamento superficial é bem simples. Na conexão inicial entre o cliente e o servidor utiliza chaves criptográficas públicas, privadas e de sessão para criar um canal protegido. Essa chave de sessão dura por tempo limitado, garantindo a segurança. Cookies. Já abordamos um pouco dos cookies antes, mas não nos aprofundamos muito no que são, para que servem e suas outras particularidades. Basicamente, um cookie é um pequeno arquivo de texto que consiste do nome do cookie e o valor que ele possui. Esses pequenos arquivos de texto são usados para guardar informações do lado do cliente. Essas informações podem ser qualquer coisa, desde um e-mail, um local, uma data, um texto de identificação ou informações como preferência de navegação e etc. Recentemente você deve ter visto muitas caixas pedindo para você aceitar os cookies e ler as políticas de privacidade. Isso daí é por conta da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que exige que as aplicações agora peçam consentimento para coletar informações como cookies, justamente por conta de seus usos como citados anteriormente. Tirando a parte das polêmicas, os cookies HTTP são muito úteis e assim como os cookies do mundo real, eles também têm validade. Use o atributo expires para que um cookie expire numa data específica e maxage para que expire depois de um tempo específico. Se você não colocar nada, ele vai vencer quando a sessão fechar, mas muitos navegadores têm a opção de restaurar a sessão, o que torna esses cookies praticamente eternos. Outras propriedades que atribuem segurança aos seus cookies são HTTP Only, que faz com que seus cookies só possam ser enviados para o servidor, e a propriedade Secure, que permite que o seu cookie seja enviado apenas por HTTPS. Cache. Cache é basicamente um depósito de arquivos. Para reduzir a latência de acesso a um serviço, normalmente utilizamos alguma forma de cache. Temos o cache no cliente, onde o navegador ou a aplicação guarda algumas partes do conteúdo que você já acessou por um determinado período de tempo, dependendo dos cabeçalhos HTTP. Por isso, geralmente, os sites que você visita com frequência carregam mais rapidamente. Temos também o cache no nível de proxy, normalmente provido pelo seu provedor de internet ou então pela rede da empresa onde você trabalha. Há também a possibilidade de cachear o conteúdo no proxy reverso do nosso servidor ou então em alguma aplicação especializada como Redis. A forma como o conteúdo é cacheado é bem semelhante do ponto de vista de como os cabeçalhos HTTP são utilizados. Os cabeçalhos de cacheamento mais relevantes são o Expires, que está aqui desde antes do HTTP 1.1 e é mais utilizado por conta da sua compatibilidade. O Expires tem uma data absoluta de expiração do conteúdo salvo, afinal de contas as coisas mudam com o tempo e o cache tem que ser atualizado quando isso acontecer. Ele não pode passar de 1 ano e se você mandar as informações erradas, o cache vai ser considerado stale, que em português significa velho, mofado, rançoso, insípido, coisa assim. O Cache Control é um outro cabeçalho bem útil e é mais utilizado nos dias de hoje. Ele pode receber múltiplos valores. Se você coloca o valor dele como private, por exemplo,
exemplo, aquela resposta só vai ser cacheada no cliente. Se coloca public, a resposta pode ser cacheada publicamente no proxy do seu provedor de internet. Se coloca no store, aquela resposta não deve ser cacheada. Então, se o cliente precisa de conteúdo, ele tem que ir buscar diretamente no servidor. Temos também a opção No Cache, que permite o cache, mas antes de usar o cache, ele tem que ser validado. Temos também o valor Max Age, que permite que o conteúdo seja cacheado por até 3.600 segundos. Temos o S-Max Age, que permite que o conteúdo seja cacheado publicamente por até 3.600 segundos. Temos o Must Revalidate, que impede o stale cache de ser utilizado quando a sua validade acabar, já que alguns clientes podem aceitar utilizar o cache velho caso haja algum problema de conexão. E por último, podemos atribuir o Proxy Revalidate, que é a mesma coisa que o Must Revalidate, mas se aplica para os proxies e o cache compartilhado no geral. Você deve combinar esses valores para criar configurações mais complexas de cache. Aqui nós temos um exemplo de cache control com o Max Age setado para 1500 segundos, Private e Must Revalidate. CORS. CORS é uma sigla para Cross Origin Resource Sharing e trata de um problema de compartilhamento de recursos entre fontes diferentes. Vamos supor que existe um site AAA e outros ZZZ. Caso eu tenha uma imagem no site AAA que está hospedada no site ZZZ, ao tentar utilizá-la sem preparo, eu terei um erro e a imagem não irá carregar, mesmo que os dois sites estejam no mesmo IP, separados apenas por portas diferentes. Isso acontece porque o navegador implementa suas políticas de origem. Então, quando tentamos fazer uma requisição para a mesma origem, dá tudo certo, mas as coisas desandam quando é uma origem diferente. Para permitir que as requisições de determinada origem sejam aceitas, temos os cabeçalhos como o Access Control Allow Origin, no qual especificamos alguma origem específica ou utilizamos o asterisco para aceitar solicitações de toda origem. Se o origin e o conteúdo de Access Control Allow Origin baterem, tudo fica bem. O erro ainda pode acontecer se o cliente tentar usar um método não permitido. Por isso, o cliente deve verificar antecipadamente quais os métodos disponíveis com o método option, já citado antes, que fará essa verificação. Podemos então utilizar o Access Control Allow Max Age para que esses métodos fiquem cacheados no cliente e a conexão seja bem sucedida por mais tempo. Vamos agora falar sobre o DNS. Primeiramente, vamos entender por que foi necessário criar o DNS. Bom, a ARPANET, que é uma das precursoras da internet, considerada a primeira internet, já utilizava a mesma tecnologia que nós utilizamos hoje em dia para realizar a troca de pacotes de dados entre computadores, que no caso é o TCP/IP. Porém, essa rede possuía apenas um arquivo de texto, que é o host.txt, contendo uma tabela que relacionava os nomes de domínio com seus respectivos IP. Porém, à medida que mais computadores entravam para essa rede, mais difícil ficava manter e atualizar esse arquivo de texto, pois, além de ser um processo difícil, era um processo bastante demorado. E assim surge a necessidade de criar um sistema que facilitasse esse processo. Surge em 1984 o DNS, criado para permitir a expansão das redes de computadores baseadas em TCP/IP. E ao invés de concentrar as informações em apenas um computador, como era antes, essas informações foram replicadas e distribuídas entre outras máquinas, o que fez com que o DNS fosse conhecido como um sistema distribuído. Agora vamos entender o que de fato é o DNS. Bom, DNS é a sigla para Domain Name System, ou traduzindo para o português, Sistema de Nomes de Domínios, e o seu papel é basicamente traduzir os nomes de domínio, que são nomes amigáveis para nós usuários, para endereços de IP, o que torna mais fácil decorar o endereço dos sites para nós usuários. Vamos pensar no DNS como uma lista telefônica, que é uma analogia muito utilizada para explicar esse sistema. Sempre que queremos saber o número de telefone de uma empresa ou de uma pessoa, procuramos na agenda telefônica pelo nome dessas pessoas. E assim, iremos encontrar o seu número. Com o DNS é bastante semelhante. Toda vez que o usuário digita o nome de domínio em seu navegador, o servidor DNS vai buscar o endereço do IP do site correspondente e acessar a página. Como vemos no exemplo, tirado do Tudo sobre a Hospedagem de Sites, temos que o usuário digita o domínio, que nesse caso é o google.com, e o servidor de DNS vai buscar o seu número de IP, vai mandar esse IP para o servidor de hospedagem, que vai retornar para o usuário o conteúdo desse site. Essa é uma forma simplificada do que acontece nesse processo. Propagação de DNS. Esse é um termo utilizado normalmente para verificar o estado atual dos resultados globalmente. Toda vez que um novo servidor de hospedagem é conectado à internet, um novo IP é atribuído a este servidor. Então, se eu quiser hospedar um site ou uma aplicação nesse servidor e disponibilizar para o mundo através da internet, eu irei precisar registrar um domínio e
apontá-los para o servidor que o site ficará hospedado. Como eu já havia mencionado, trata-se de um sistema distribuído, ou seja, existem diversos servidores dedicados, a traduzir nomes de domínios em IPs espalhados por todo o mundo. E cada servidor desse tipo possui uma cópia de lista de nomes de domínio e os seus valores de IP correspondentes. Assim, ao solicitar um endereço, o pedido vai para o servidor que atende aquela rede, sendo então direcionado para o servidor no qual o site está hospedado. Ao alterar os registros de um domínio, essa alteração é enviada e distribuída entre todos os servidores de nome de domínio do mundo. E dessa forma, se eu quiser acessar um site que está hospedado aqui no Brasil, lá do Japão, eu conseguirei, pois certamente o sistema de domínios que irá me atender lá no Japão saberá o endereço de IP do site solicitado daqui do Brasil. Tipos de registros DNS que podem ser verificados. O primeiro é o NS, ou Name Server, que é um registro que está relacionado à empresa que controla todas as definições do domínio em questão. Normalmente, ao editar o DNS do seu domínio, você fará a inclusão de um registro do tipo NS, apontando o domínio para a empresa que hospedará o seu site. Temos também o registro do tipo A, que apontam sempre para um endereço de IP, mais especificamente o IPv4, e também pode ser utilizado para apontar um subdomínio para um servidor específico. Os do tipo AAAA possuem o mesmo papel que o registro do tipo A, mas esse é exclusivo para indicar o padrão IPv6. O CNAME aponta normalmente para subdomínios e geralmente ele já vem previamente configurado na hospedagem com valores como www para poder viabilizar o acesso de qualquer site com www na frente do domínio. Mas outros domínios também podem ser criados através do registro do tipo CNAME. Lembrando que um endereço de IP nunca pode ser utilizado para registros do tipo CNAME. Registros do tipo MX são registros que sempre apontam para o servidor que oferece o serviço de e-mail daquele domínio. Um mesmo domínio pode ter o serviço de hospedagem em um lugar e o de e-mails em outro. Então pode haver essa separação. E também alguns registros do tipo MX já vêm pré-configurados caso os serviços de hospedagem e de e-mail sejam oferecidos pela mesma empresa. TXT, que é o tipo que pode ser utilizado para transmitir informações adicionais a determinado domínio, como, por exemplo, aumentar a segurança dos e-mails enviados a partir do domínio em questão. E, por fim, o registro do tipo SOA, que é o local onde serão indicadas as informações acerca da autoridade responsável pelo domínio e demais informações relevantes, como por exemplo a data da última modificação desse domínio, a última atualização. Blocos de construção DNS. Existem 4 blocos de construção principais que permitem que o DNS funcione. O primeiro deles é o DNS Resolver, também chamado de recursivo. Ele é um servidor projetado para receber consultas de DNS de navegadores da web e outros aplicativos. Ele vai receber o nome de um host e ele vai ser responsável por rastrear o endereço IP para esse hostname. Primeiro ele vai começar olhando pelo seu cache local no sistema operacional do dispositivo e se o nome do host for encontrado, ele será devolvido imediatamente. Mas caso ele não for encontrado, o resolver vai entrar em contato com um servidor raiz DNS, o host server, e irá receber detalhes de um servidor de nome TLD, E através do TLD name server, ele vai receber detalhes de um servidor de nome autoritário. E assim, vai pedir o IP que responde ao nome de host solicitado e quando receber esse IP, essa consulta será resolvida. O servidor raiz, o root server já mencionado, é o primeiro passo para traduzir os hostnames legíveis em endereço IP.
Servidor de nome TLD ou TLD Name Server, ele vai pegar o nome de domínio fornecido na consulta e fornecer o IP de um servidor de nome autoritário. É esse servidor que contém os registros DNS para o domínio específico. Atualmente existem mais de 1.500 domínios de nível superior válidos, incluindo os originais como .com e .org e os códigos de país. E por fim, a última parada, da consulta do servidor de nome, o servidor de nome autoritário, ele vai levar o nome de domínio e o subdomínio e se tiver acesso aos registros DNS, ele vai retornar o IP correto ao DNS Resolver, que foi onde começou a busca. Os servidores de nomes autoritários são organizados utilizando zonas DNS. Então, cada região DNS tem um conjunto fechado de servidores de nome autoritário e eles possuem esse nome porque podem fornecer uma resposta autoritária e correta sobre qual é o IP atual para o domínio específico.